Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Anderson Silva, fundador do Centro Educacional 7 de Setembro, que hoje é a maior plataforma de cursos gratuitos do Brasil. Aqui você encontrará educação acessível com a melhor qualidade de áudio e vídeo do mercado. Parabéns, você já está inscrito no curso. É muito importante que você permaneça no grupo. Não saia dele. A nossa certificação é completa e reconhecida em todo o território nacional. Quando você solicita o certificado, automaticamente você já adquiriu também o seu e-book completo com todo o conteúdo do curso, que estará disponível para download lá na nossa plataforma, que é exclusiva. Para isso, existe uma pequena taxa, mas fique tranquilo, o certificado não é obrigatório. Todas as aulas são 100% gratuitas. Depois, dá uma conferida lá na imagem do grupo, pois lá temos todos os prazos. Não sabemos quando haverá uma nova turma desse curso, então aproveite a oportunidade. Que Deus te abençoe. Fala galera, beleza? Eu sou o professor doutor Jefferson Comin, esse é o nosso curso de nutrição clínica aqui pelo SES. Vamos dar uma olhada no conteúdo que a gente vai aprender ao longo desse curso. Eu separei duas aulas para a gente discutir sobre doenças cardiovasculares e hipertensão arterial sistêmica. Na aula 3 a gente vai falar sobre hormônios e tireoide, na aula 4 obesidade, sedentarismo e diabetes e na aula 5 deixa eu falar um pouquinho sobre conhecimentos gerais. Eu vou tentar passar um pouco mais da minha experiência para vocês. Bom, para a gente falar, obviamente, de doença cardiovascular, primeiro a gente precisa entender como que funciona aí o nosso sistema cardiovascular. Então, basicamente, a gente tem uma bomba e aí um sistema de irrigação. Essa bomba ela é representada, claro, pelo nosso coração. Porque aí a região que a gente vai encontrar o nosso coração, e fica aí cerca de 2/3 voltado aí para o lado esquerdo e outros 1/3 aí fica ocupando aí o lado direito. É claro que existem pessoas que podem ter essa disposição trocada, uma condição que a gente chama de sitos inversos, que não necessariamente compromete o funcionamento do órgão, dos órgãos na verdade, né? Aqui só para vocês entenderem mais ou menos. Então o que acontece aqui? Que eu coloquei uma imagem anatômica aí do nosso coração. Vocês podem encontrar, por exemplo, gostaria que vocês encontrassem nessa imagem o átrio direito. O átrio direito que eu acabei de grifar aí para vocês. O sangue ele chega no nosso coração pelo átrio direito, passa para o ventrículo direito, daí esse sangue ele é ejetado para o que nós chamamos de pequena circulação ou circulação pulmonar. Na circulação pulmonar, a gente vai ter a troca gasosa, né, da qual as nossas hemácias vão deixar o CO2 e vão captar o oxigênio. Essa condição, esse processo ele é conhecido como hematose. O que acontece aqui é que esse sangue agora oxigenado, ele volta aí para o nosso coração, entrando pelo átrio esquerdo, passando pelo ventrículo esquerdo, e aí então esse sangue ele é ejetado para o que seria a grande circulação ou circulação sistêmica. Aqui eu coloquei a diferença, como vocês bem sabem, nós temos 3 tipos de músculo no nosso corpo. O músculo estriado esquelético, que faz parte aí, que nos confere os nossos movimentos, por exemplo. Nós temos o músculo estriado cardíaco, que obviamente faz parte aí do nosso coração. E nós temos o músculo liso, do qual ele vai ser responsável ali por contrações do nosso trato gastrointestinal, por exemplo, ou então das nossas vias pulmonares e também vias sanguíneas. Então o nosso músculo, assim, para e pensa, ó, a gente tem uma bomba, o nosso coração é o músculo, eu acabei de mencionar para vocês, inclusive naquela tabela que eu acabei de mostrar para vocês, tem a diferença aí do coração, mas olha só, a gente tem o coração é o músculo. A parte funcional, a parte que a gente vai falar aqui, que dá essa contratilidade para o nosso coração, vai ser o miocárdio.
Cara, se o miocárdio ele está se contraindo, ele precisa de nutriente? É óbvio que ele precisa, ele está fazendo contração e precisa de energia para sustentar essas contrações. Precisa de oxigênio? É evidente que precisa também. Se a gente for ver as características dessa musculatura do coração, nós temos aí fibras curtas, ramificadas, estriadas, 1 a 2 núcleos centralizados, uma contração involuntária, obviamente, presença de discos intercalares. Olha aí, mais uma vez. Então, assim, imagina aqui, ó, é a parte de dentro do seu coração, a parte que vai compor as câmaras cardíacas, como, por exemplo, os átrios e os ventrículos. E essa parte interna nós vamos chamar de endocárdio. Essa parte do meio, que é a parte contrátil, nós vamos chamar de miocárdio, tá? O coração ele precisa deslizar, ele está se contraindo, ele precisa se locomover, né? Isso ocorre graças aí a gente ter o pericárdio fibroceroso, que é composto por uma camada fibrosa, mais o pericárdio parietal. Então, olha só, o sistema cardiovascular. Mais uma vez, a gente tem uma bomba, que é o coração, e a gente tem um sistema aí de distribuição, que é composto por artérias, arteríolas, capilares, vênulas e veias. E aí, se tratando do metabolismo energético, de novo, eu falei para vocês que o coração é uma bomba, é um músculo, se é um músculo, precisa de energia, precisa de oxigênio também, tá? E aí eu separei esse artigo científico para vocês entenderem aí sobre o metabolismo energético do coração. Que é o metabolismo bem resumido aí para vocês. Basicamente o que a gente tem? A gente tem que a glicose, ela consegue entrar na célula, essa glicose, ela consegue ser quebrada e nos fornecer piruvato. Esse piruvato, se estiver numa condição anaeróbia, nós vamos convertê-lo em lactato. Agora, numa condição aeróbia, esse piruvato consegue ser convertido em acetil-CoA e sustentar o tal do ciclo de Krebs. Dessa forma, a gente consegue manter a cadeia de transporte de elétrons e fornecer ATP aí para nossa célula, nesse caso, uma célula cardíaca. Só que você consegue obter energia única e exclusivamente através da glicose? É evidente que não. Nós conseguimos também através de ácidos graxos, aminoácidos e corpos cetônicos. Mais precisamente dos ácidos graxos, que eu acho mais importante para a gente falar de metabolismo energético do coração, esses ácidos graxos, eles conseguem entrar na sua célula cardíaca de uma maneira bastante fácil, tá? Só que aí esses ácidos graxos não basta com que eles estejam dentro da célula cardíaca. Esses ácidos graxos, eles têm que ir até a mitocôndria, que é a usina de energia da célula. Quem vai fazer esse transporte do ácido graxo para o interior da mitocôndria vai ser um cara bastante famoso, provavelmente você já ouviu falar, chamado de L-carnitina. Essa L-carnitina transporta aí essa gordura, esse ácido graxo, para dentro da mitocôndria. Uma vez dentro da mitocôndria, esse ácido graxo vai passar por um metabolismo que a gente chama de beta-oxidação. Você pode ter aprendido como ciclo de Linén na faculdade. Vai depender aí do seu professor, da sua professora. Mas vai passar por essa tal dessa beta-oxidação, fornecendo substrato para manter o ciclo de Krebs funcionando e também fornecendo substrato ali para a cadeia de transporte de elétrons. Ou seja, a gente tem um metabolismo para fornecer energia para o nosso coração. Só que olha só, para que a gente consiga fornecer essa energia no interior da mitocôndria, não basta você ter aminoácidos entrando como intermediários do ciclo de Krebs, não basta você ter ácidos graxos, não basta ter corpos cetônicos, não basta você ter glicose. Você precisa de oxigênio e isso é muito importante para você entender aí as doenças que a gente vai falar mais à frente. Um outro metabolismo bastante popular, o metabolismo ATP-CP, que fornece energia ali de uma maneira muito mais rápida do que esse que eu discuti com vocês. E aqui vocês conseguem ver aí também uma outra ilustração do metabolismo aí dos ácidos graxos e da glicose. Então nós temos os ácidos graxos conseguindo entrar na célula, entrando na mitocôndria e aí passando pela tal da beta-oxidação. Ou então nós temos aí a glicose também fornecendo acetil-CoA para o tal do ciclo de Krebs, tá? Cara, você não aprendeu o ciclo de Krebs na faculdade, é muito importante você voltar e dar uma lida
aí nesse material para ver se aprende, porque tudo aqui em nutrição vai acabar caindo aí no tal do ciclo de Krebs e a galera costuma ter bastante, nem medo assim, mas não curti muito de estudar, mas más notícias para você, tá? Que não curte de estudar. Olha só isso daqui, esse gráfico que eu estou mostrando aí para vocês. Eu estou mostrando para vocês aí o músculo cardíaco, porcentagem de utilização total de substrato, tá? Em amarelo, a gente tem glicose e glicogênio. O que é o glicogênio? É a glicose que nosso corpo estoca. Nós temos ácidos graxos, nós temos lactato. O ácido graxo representado em verde, em azul o lactato. Olha só que interessante. Em repouso, a gente consegue ver que o que mais contribui aí para a demanda energética, para satisfazer a demanda energética do nosso músculo cardíaco, é o que? A barrinha em verde. Ou seja, nosso músculo está ali sobrevivendo à base de gordura, tá? À base de ácidos graxos. Olha a barrinha verde, isso em repouso. A gente tem uma outra parcela ali de glicose e uma parcela pequenininha de lactato. À medida que você faz o exercício de intensidade moderada, o que acontece é que isso aí já começa a ficar meio bagunçado. Você começa a ter uma maior contribuição por parte de glicose e de glicogênio, uma contribuição ali um pouco menor por parte dos ácidos graxos, das gorduras, e uma outra contribuição um pouquinho menor, mas também é muito relevante, aí por parte do lactato. Agora, quando você faz um exercício em alta intensidade, olha só, agora esse negócio fica bagunçado mesmo. Por quê? Quem vai contribuir com maior parte do substrato energético para o seu músculo cardíaco vai ser aí o tal do lactato, que por acaso está sendo produzido ali em detrimento do metabolismo da glicose. A gente tem uma outra parcela de ácidos graxos, mas que acaba sendo muito menor, e uma pequenininha aí de glicose e glicogênio contribuindo como substrato energético. Então assim, cara, seu músculo agora, você que está assistindo essa aula, é bastante provável, eu espero que você esteja aí num lugar quieto, calmo, e você esteja sentado ou sentada assistindo essa aula, se concentrando. Se você está em repouso, está sentado, está em repouso, qual que é o maior substrato energético que está sendo utilizado pela sua musculatura cardíaca nesse momento? Estão sendo aí as gorduras, os ácidos graxos, tá bom? Aqui eu separei essa imagem para vocês só para ilustrar um pouquinho melhor esse sistema que eu acabei de mencionar, sistema cardiovascular, que é composto por uma bomba e um mecanismo e um sistema de distribuição. Uma peculiaridade que a gente pode falar, algumas coisas que a gente pode falar desse sistema de distribuição é que tudo que sai do coração e vai em direção a algum tecido, presta atenção, tudo que sai do coração e vai em direção a algum tecido, nós vamos falar que são artérias. Tudo que sai dos tecidos e vai em direção ao coração vão ser veias, tá? Então, ó, a gente tem o coração, o sangue vai ser ejetado para a grande circulação, para a circulação sistêmica. Esse sangue sai ali pelo seu ventrículo esquerdo e vai para a artéria aorta. Da artéria aorta, a gente tem ramificações para artérias, depois para arteríolas, depois para capilares. Esses capilares, então, eles se transformam em vênulas, que são ali estruturas maiores. Depois nós temos veias. A gente vai ter a veia cava superior e veia cava inferior e esse sangue retornando lá para o seu coração, entrando pelo átrio direito, tá? Então, basicamente vai ser esse o caminho que o seu sangue vai fazer pela grande circulação. Pela pequena circulação, o que vai acontecer é que esse sangue entrou pelo átrio direito, passa pelo ventrículo direito, ele sai ali pela sua artéria pulmonar, vai para os seus pulmões, a gente tem a troca gasosa, esse sangue volta pela sua veia pulmonar, entra pelo átrio esquerdo, ventrículo esquerdo e depois grande circulação de novo. Seria esse basicamente o caminho do sangue. Agora para e pensa, você tem um coração que a bomba está se contraindo. Essa bomba, ela está fazendo força, obviamente. A ejeção do sangue, será que sai em alta pressão ou em baixa pressão? É óbvio que essa ejeção sai em alta pressão. Dessa forma, todas as artérias elas vão ter ali uma parede mais espessa, elas vão ser mais calibrosas, justamente para que o sangue não rompa essas estruturas.
Eu separei para vocês aqui uma imagem, é um gráfico, na verdade são 3 gráficos em um, né? Então só para vocês compreenderem de uma maneira bastante simples, a gente tem aí área vascular, centímetros quadrados, nós temos velocidade do fluxo sanguíneo, nós temos pressão arterial. Tudo que tiver nesse quadrante aqui, ó, deixa eu pegar uma outra caneta. Tudo que estiver nesse quadrante aqui, ó, que eu estou deixando todo bagunçado aí em amarelo, vai ser referente à artéria aorta. Tudo que estiver nesse outro quadrante aqui, que eu vou deixar em vermelho, vai ser referente às artérias. Tudo que estiver nesse outro quadrante que eu vou deixar em verde, que está parecendo um amarelo, mas é um verde, vão ser as veias. E tudo que ficar em azul no último quadrante, eu não vou rabiscar por razões óbvias, vão ser as veias, vai fazer referência à veia cava superior e inferior, tá bom? Espero que você tenha entendido. Vou apagar tudo aqui para não ficar feio. Bom, vamos lá. O que acontece aqui, pessoal? Quando a gente vai ver a área vascular compreendida por aorta, a gente vai ver que a gente tem uma pequena quantidade de área vascular. Compreendido por artérias, a área vascular começa a aumentar. Compreendido por arteríolas, cara, aumentou bastante. Compreendido por capilares, aumenta mais ainda. Ó, tem um pico. A maior parte da área vascular é compreendida por capilares. Quando a gente vai ver vênulas, já diminui. Quando a gente vai ver veias, diminui bastante. E quando a gente vai ver veia cava superior e inferior, diminui muito mais. A velocidade do fluxo sanguíneo. Pensa, saiu da artéria, tá na artéria aorta porque acabou de sair do coração. O coração acabou de bombear. Você acha que a velocidade vai ser alta ou vai ser baixa? A pressão é alta, logo a velocidade também é alta. O que acontece aqui é que a pressão tende a diminuir passando pelas artérias, pelas arteríolas, nos capilares. A velocidade é bem baixinha, depois ela tende a aumentar quando esse sangue começa a voltar para o seu coração. Sobre a pressão arterial sistólica e diastólica, o que nós temos? Na artéria aorta, nós temos uma diferença entre a pressão sistólica e diastólica. À medida que a gente vai para as artérias, essa pressão ela começa a diminuir. Lá nas arteríolas, no final ali das arteríolas, ela tende a se igualar, tanto a pressão sistólica quanto diastólica. Nos capilares, nós temos a mesma pressão. Essa mesma pressão sistólica e diastólica se estende até as vênulas, veias e veia cava superior e inferior. Só que outra coisa que você tem que saber, isso aqui explica, por exemplo, varizes. Imagina que o sangue tem que ter um sentido único, não dá para o sangue sai da artéria aorta, artérias, arteríola, capilares, vênulas, veias. Esse é o caminho que ele tem que seguir, veia cava superior e inferior, esse é o caminho. Não dá para o sangue voltar. E o que garante que o sangue não vá voltar? Principalmente nos membros inferiores, tá? Ok, obviamente seu dedinho do pé ele é irrigado por sangue. O que garante que seu sangue não vai voltar é que nós temos aí mecanismos que são válvulas nas veias, tá? Essas válvulas elas garantem um fluxo unidirecional do sangue. E eu gosto de exemplificar elas como se fossem bolsos de camisa. Então, imagina, eu estou aqui com uma camisa, não estou de camiseta, estou com uma camisa. Imagina que isso aqui é o sangue, imagina que esse bolso é uma válvula. O que acontece? O sangue ele está indo num sentido, legal. Se o sangue tenta voltar, o que acontece com ele? Ele fica preso nessa válvula, ele não consegue voltar, tá? É dessa forma que a gente garante com que o sangue ele tenha um fluxo unidirecional. No caso das varizes, o que pode acontecer é que a pessoa, por não estimular essa circulação, por ficar muito tempo sentada, por exemplo, o que pode acontecer é que você começa a ter uma lesão aí desse endotélio vascular, um comprometimento dessas válvulas. Então começa a acumular sangue nessas válvulas e aí isso compromete o endotélio vascular e aí você desenvolve, por exemplo, a tal das varizes, tá? Então é muito importante se manter em movimento. Uma outra coisa aqui que é legal de vocês saberem é sobre a irrigação do sangue. Você, de novo, eu aposto que você agora, nesse momento, pelo menos eu espero, que
que você esteja em repouso. O que acontece aqui, ó, olha a situação 1, situação 2 que nós temos aqui. Em repouso, nós temos o sangue fazendo esse caminho em verde na situação 1, tá? Esse caminho que está em verde. Por que o sangue ele não passa aqui por essas estruturas em vermelho que não estão em verde, que eu estou deixando marcado aqui para vocês? Por que o sangue não passa por ali? Porque nós temos o que nós chamamos de esfíncteres nos pré-capilares. É como se tivesse uma portinha aqui, ó, que impede com que o sangue passe por essas outras estruturas. Só que quando você faz exercício físico, por exemplo, o que acontece é que nós abrimos esses esfíncteres nos pré-capilares. Dessa forma, o sangue que está passando, que deveria fazer o caminho da situação 1, esse sangue tende a também usufruir dessas vias dos capilares. Dessa forma, você aumenta a oferta de sangue para o seu tecido que está sendo trabalhado. Isso você consegue ver na prática. Quando você faz musculação, pode ver que depois da musculação, pensa, você está trabalhando aquela musculatura, ela precisa de oferta de sangue. Você acaba aumentando essa irrigação de sangue no tecido e você fica inchado depois de fazer musculação. Sua musculatura fica inchada. Depois de um tempo, esse inchaço passa. Tá? Não significa que você perdeu os resultados da academia, só significa que você não está mais com tanta oferta de sangue naquela região. Bom, vamos falar aí sobre o controle local e humoral do fluxo sanguíneo. Nós temos uma autorregulação no curto prazo, que é governado por necessidades nutricionais do tecido, obviamente, imagina você está fazendo exercício, você precisa ofertar nutrientes para esse tecido. Os tecidos periféricos conseguem fazer uma autorregulação da pressão do fluxo sanguíneo na região. Então, o próprio tecido ele consegue meio que sinalizar ali e falar, cara, estou precisando de mais sangue aqui nessa região. O fluxo sanguíneo pode variar por meio de fatores locais, como, por exemplo, hipóxia ou aumento de metabólitos teciduais, como, por exemplo, potássio, ácido lático ou adenosina, que são características aí também. Por exemplo, potássio, você pode estar falando de condições relacionadas à hidratação, mas você pode estar falando do exercício físico, assim como o ácido lático e também a deposição de adenosina, o aumento de adenosina. Se tratando ainda da autorregulação no curto prazo, nós podemos ter aí o que nós chamamos de hiperemia reativa, que é designado para indicar um aumento do fluxo sanguíneo no local do tecido. De novo, eu vou exemplificar com o exercício, tá? Então, aumento do fluxo sanguíneo naquele local do tecido. Essa hiperemia, ela pode ser ali intermediada por 4 moléculas diferentes, como no caso da acetilcolina, da braticinina, da histidina e também da trombina. Então, olha só essa imagem que eu separei para vocês. Vamos observar aqui, ó, a imagem número 1. Sim, esse rabisco que eu fiz aí para vocês é o número 1. Como você pode ver aí em vermelhinho, você tem a lúmen arterial por onde passa o sangue. Aí nós temos aí a parede dessas vias sanguíneas que é composta aí por células endoteliais. Depois dessas células endoteliais, nós vamos ter uma musculatura lisa, um músculo liso, tá? E esse músculo liso, ele vai ser ali revestido por um tecido chamado de tecido conjuntivo fibroso. Legal. O que acontece aqui na situação 2? Que o óxido nítrico consegue influenciar. A gente vai falar de óxido nítrico ainda nessa aula. Na situação 2, o que a gente consegue fazer é com que esse óxido nítrico ele promova um relaxamento dessa musculatura lisa. Então, à medida que a musculatura lisa ela relaxa, o que acontece? Você tem uma vasodilatação. Então, o óxido nítrico consegue fazer com que essa musculatura lisa relaxe e você tenha uma vasodilatação. Tá, Jeff, mas e aí? Como que eu posso obter esse tal desse óxido nítrico? Olha só, dietas ricas em nitrato. O que acontece aqui, pessoal? Nós temos aí alimentos que são ricos em nitrato, como, por exemplo, brócolis, cenoura, a beterraba, que é a queridinha de todas, né? O que acontece? Quando você consome esses alimentos, esse nitrato entra em contato ali com bactérias da sua boca e também com bactérias intestinais. Esse nitrato pode ser convertido em nitrito, que é um precursor de óxido nítrico. Então você já entendeu mais ou menos aonde eu quero chegar. Você consome esses alimentos, você fornece nitrato,
alguns micro-organismos que vivem no nosso corpo convertem esse nitrato em nitrito, e esse nitrito dá origem ao tal do óxido nítrico. E o que o óxido nítrico faz com a musculatura lisa que reveste as vias sanguíneas? Relaxa isso. Dessa forma você tem uma vasodilatação, o que pode ser muito interessante para o seu paciente que tem, por exemplo, hipertensão. Tá? Então, o aumento da pressão você pode proporcionar uma melhora dessa condição fornecendo nitrato para o seu paciente. Mas não é só isso, eu coloquei essa imagem aqui para vocês, ó. E aí tem várias coisas. O nitrato consegue atuar esse óxido nítrico, desculpa, consegue atuar em vários tecidos do nosso corpo. Então, consegue beneficiar o tecido ósseo, o tecido muscular, o músculo estriado esquelético, consegue beneficiar aí o nosso tecido renal, consegue favorecer aí a oferta de sangue para todos os tecidos do nosso corpo, consegue favorecer aí o funcionamento do nosso estômago. Então parece ser muito interessante você consumir esse tal desse nitrato. Tá, Jeff, mas aonde que eu encontro esse tal desse nitrato? Eu acabei de mencionar para vocês que a beterraba é uma ótima fonte de nitrato. O que acontece é que você tem que consumir essa beterraba crua. E o suco de beterraba, ele consegue atender muito bem essa característica de você consumir a beterraba crua e também ofertar esse tal desse nitrato. Então, mais uma vez para vocês, se você não entendeu com a outra imagem, olha aí. A gente tem um endotélio vascular, o sangue está passando aqui, ó, onde eu estou riscando de vermelho. Você tem um endotélio vascular, você tem um músculo liso que recobre o endotélio vascular. O endotélio vascular é essa região que eu vou grifar para vocês em amarelo. Isso aqui é o endotélio vascular. E aqui, o que nós temos em azul é o músculo liso. Nós vamos ter o músculo liso. O que acontece é que o óxido nítrico consegue fazer o quê? O óxido nítrico, ele consegue proporcionar um relaxamento dessa musculatura lisa. E dessa forma você tem uma vasodilatação. Aqui é uma estrutura pela qual vocês podem ver como o tecido consegue controlar aí o fluxo, consegue regular o fluxo sanguíneo. Nós temos aí esses canais anastomóticos, tá? O que acontece? Imagina que você tem uma artéria. Você tem a artéria 1 e a artéria 2, tudo bem? Teoricamente elas não se comunicam. E você tem um tecido entre elas. Os canais anastomóticos seriam essas pequenas comunicações entre as artérias. Dessa forma, imagina que acontece alguma coisa na artéria 1, a artéria 2 consegue como que eu posso falar? Consegue compensar esse efeito que ocorreu na artéria 1. Então, você tem um aumento de pressão na artéria 1, pode ser que a artéria 2 consiga diminuir essa pressão por conta dos canais anastomóticos. Controle humoral da função vascular. O que é humor pra gente? Humor pra gente são líquidos corporais, tá? Então nós temos aí, ó, a norepinefrina e epinefrina, que são vasoconstrutores, promovem a vasoconstrição local, como por exemplo durante o exercício físico ou o estresse. Nós temos a angiotensina 2, que é um vasoconstritor, aumenta a pressão arterial. Nós temos a histamina, que é um vasodilatador, derivada de mastócitos e de basófilos, que são células do sistema imune. Nós temos a serotonina, que é um vasoconstritor, liberada por plaquetas agregadas durante o processo de coagulação. Nós temos a bradicinina, que consegue proporcionar dilatação de arteríolas e constrição de vênulas. E as prostaglandinas, algumas vasoconstritoras do tipo F, e também as vasodilatadoras. E esse mecanismo aqui é muito interessante para vocês. Na verdade, eu tenho esse mecanismo que é mais fácil de se compreender, mas eu vou utilizar essa outra imagem aqui que ela é mais completa para a gente, tá? Então, o que acontece aqui? Lá no nosso fígado, nós produzimos um cara chamado de angiotensinogênio. A nossa glândula, os nossos rins, né, eles conseguem liberar um cara chamado de renina. O que a renina faz? Que é liberada pelos rins, tudo bem? Essa renina, ela consegue converter o tal do angiotensinogênio em angiotensina 1.
E tanto os rins quanto os nossos pulmões conseguem liberar uma enzima chamada de enzima conversora de angiotensina, ou ECA para os mais íntimos, a abreviação ECA. O que a ECA faz? A ECA converte angiotensina 1 em angiotensina 2. E essa angiotensina ela vai proporcionar vários efeitos no nosso organismo. Que tipo de efeito, Jeff? Ela consegue proporcionar um aumento da atividade simpática, consegue estimular a reabsorção de vários íons lá pelos nossos rins, tá? De sódio, cloro, excreção de potássio e retenção de água. Ela consegue fazer com que a nossa glândula suprarrenal secrete um hormônio chamado de aldosterona, que também vai fazer com que você retenha alguns íons e elimine outros íons, como por exemplo o potássio. Essa angiotensina 2 ela consegue fazer com que você tenha uma vasoconstrição, ou seja, diminua ali o calibre das suas vias sanguíneas. E essa angiotensina 2 consegue ir lá na sua glândula, glândula hipófise e fazer com que ela secrete um hormônio chamado de ADH, hormônio antidiurético. O hormônio antidiurético, olha o nome, antidiurético, faz com que você reabsorva água. Além do mais, esse próprio hormônio antidiurético também promove a vasoconstrição, tudo bem? Dessa forma, o que acontece? Você tende a aumentar a sua pressão. Cara, você tende a aumentar. Isso aqui é um mecanismo totalmente fisiológico para você cuidar aí da sua pressão. Então imagina que você está, por exemplo, no deserto do Saara. Você está ali num ambiente que é totalmente... Cara, você está desidratando pra caramba. Você quer eliminar a sua água através da urina? É claro que não. Você quer reter a sua água. Quem vai ajudar a reter é todo esse mecanismo aqui, inclusive o hormônio antidiurético. Só que isso aqui pode, embora seja um mecanismo fisiológico, quando você pega um paciente que está doente, um paciente hipertenso, o que acontece é que é interessante a gente meio que influenciar nesse mecanismo. Afinal de contas, tô apagando aqui tudo para explicar de novo. Afinal de contas, quando a gente observa esse mecanismo, olha lá no final, o que a gente tem? A gente tem vasoconstrição. Se eu tenho vasoconstrição, eu estou aumentando ali a pressão. Se eu tenho vasoconstrição, vou aumentar a pressão. Só que o cara ele é hipertenso. Você quer aumentar a pressão? É evidente que não. Então a gente consegue interromper esse mecanismo. Nós temos algumas drogas que vão interromper esse mecanismo. Uma das mais populares é uma que vai inibir aí a ECA, que não vai deixar com que a enzima conversora de angiotensina converta angiotensina 1 e angiotensina 2. Então, hipertensos costumam utilizar drogas que inibem ECA. Eu coloquei aqui alguns tratamentos farmacológicos para hipertensos, como vocês podem ver. Então, nós temos beta-bloqueadores, que são inibidores adrenérgicos. Nós temos alfa-bloqueadores, também são inibidores adrenérgicos. Nós temos bloqueadores de canais de cálcio, que dilatam os vasos sanguíneos arteriais. Nós temos diuréticos, obviamente, para aumentar a excreção renal de eletrólitos e água, a fim de reduzir o volume plasmático. O tal dos inibidores de ECA, que induzem uma dilatação dos vasos sanguíneos, como eu acabei de mostrar para vocês. E bloqueadores do receptor de angiotensina 2, ou seja, você converte a angiotensina 1 em 2, mas a angiotensina 2 ela não consegue exercer nenhuma influência no corpo. Definição de pressão arterial. Então, qual seria essa definição? Nós temos a sístole, que é representada aí pelo momento de contração e a ejeção do sangue aí para as vias sanguíneas. Nós temos a diástole, que vai ser aí caracterizada pelo relaxamento e a captação, a entrada de sangue no coração. Eu coloquei algumas tabelas aí para vocês. Então nós temos a tabela aí do tal do 12/8, né? Da pressão sistólica e diastólica. Então vocês podem ver na primeira tabela a classificação normal quanto à pressão sistólica e diastólica, a classificação de pré-hipertenso, de hipertenso de estágio 1 e também de hipertenso de estágio 2. Tá, mas e aí? O paciente está com hipertensão. Qual que é a conduta? Não, vamos supor que foi aferida a pressão do paciente,
tá 120 milímetros de mercúrio de pressão sistólica e 80 de pressão diastólica. Isso é ótimo, isso é lindo, legal, maravilha. Se estiver entre 130 de sistólica e menos do que 180 de diastólica, 85 de diastólica, a gente vai classificar como normal, mas é bom ali verificar uma periodicidade de 2 anos. De 130 até 139 é uma pressão alta normal. É bom ficar de olho, sempre verificando. De 140 até 159 de sistólica, de 90 a 99 de diastólica, um hipertenso de estágio 1. Aí já começa a preocupar a gente. Se essa pressão ela tender a aumentar, nós podemos ir a evoluir de hipertensão de estágio 1 para hipertensão de estágio 2, de estágio grave, que seria o 3, e de estágio muito grave, que seria aí o estágio 4. Então, olha só, vamos supor que seu paciente ele chegou aí para você e aí você sabe que ele está hipertenso, ele mesmo fala para você. O que dá para a gente fazer? Olha só essa tabela. A gente tem aí recomendação. Então, se a pessoa perdeu o excesso de peso, para cada 9 quilos perdidos, você consegue diminuir de 5 até 20 libras, de 5 até 20 milímetros de mercúrio de pressão sistólica. Se fizer uma dieta aí que seja pobre em gorduras, rica em vegetais, frutas e produtos lácteos que são pobres em gorduras, você consegue reduzir de 8 até 14 milímetros de mercúrio. Fazer exercício diariamente, você consegue realizar 30 minutos de exercício por dia, você consegue reduzir de 4 a 9 milímetros de mercúrio. Limitar o consumo de sódio, não ingerir mais do que 2.400 miligramas de sódio por dia. Cara, se conseguir 1.500 miligramas é melhor. Você pode reduzir de 2 até 8 milímetros de mercúrio. Limitar o álcool, o consumo de álcool, não ingerir mais do que 2 bebidas alcoólicas para homens e uma bebida alcoólica para mulher, tá? Por exemplo, uma latinha de cerveja, ou 150 ml de vinho, ou 42 ml de whisky. Você consegue reduzir de 2 a 4 milímetros de mercúrio de pressão arterial sistólica. Então, teoricamente, cara, coisas que estão aí fáceis para a gente conseguir trabalhar com os nossos pacientes já costumam ser bastante eficientes para tratar a tal da hipertensão. Essa foi a aula 1 do nosso curso, espero ter ajudado aí com o conhecimento de vocês. Nós nos vemos na aula 2 desse mesmo curso. Até mais!